Olá, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinanci Silva, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa experiência de aprendizagem. Objeto de conhecimento: reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Detalhamento: gêneros de imprensa, textos jornalísticos, notícias e manchetes. Vamos então para a nossa aula. Vamos começar estudando sobre o texto jornalístico. Então, o texto jornalístico é aquele texto em que o principal objetivo é a divulgação de informações pelos veículos de comunicação. Muito bem, agora você já sabe que o texto jornalístico tem uma função, um objetivo principal, que é exatamente divulgar, difundir informações pelos veículos de comunicação, né, que são os seus suportes. Muito bem. E esse tipo de texto, o texto jornalístico, ele pode se apresentar de forma audiovisual, de forma impressa e até mesmo digital. Então, você já entendeu em que consiste o texto jornalístico. Seguindo, meus amores, nós vamos, então, compreender um pouco mais. Esse tipo de texto, o texto jornalístico, ele tem uma característica especial, que é uma linguagem clara e simples para facilitar o entendimento do leitor. Então, veja bem, o texto jornalístico tem como principal objetivo divulgar informações sobre um determinado fato. Ele tem um suporte, certo? Que pode ser as mídias digitais, a impressa, né? E outros meios. E ele tem de ter necessariamente uma linguagem que tem como característica a clareza, a simplicidade, para que você possa entender a informação. Então, além de apresentar os fatos de maneira direta e de maneira sucinta, né, evitando que o texto fique prolixo e cansativo, né, ele traz essas informações para você se atualizar, não é? Para você estar conhecendo o que se passa na sociedade. Vamos então compreender os principais tipos de texto jornalístico, né? Então, basicamente, nós temos, né, alguns tipos de texto jornalístico. Vamos conhecer agora. Olha só, nós temos então o texto jornalístico que tem um teor, um caráter informativo. Lembra que é exatamente, né, a característica principal desse texto é trazer informações sobre um fato na sociedade, certo? Então, o texto jornalístico de caráter informativo, ele vai relatar os fatos com objetividade, com clareza, com uma linguagem que traz essa clareza e essa simplicidade para facilitar o seu entendimento. O texto jornalístico de caráter interpretativo, né, ele já está relacionado à interpretação, à compreensão dos fatos, dessas informações, né, de maneira um pouco mais aprofundada. E aí nós temos diversos textos que se enquadram nesse tipo jornalístico interpretativo, né? Por exemplo, a reportagem, que ela se aprofunda numa determinada notícia e, portanto, ali você tem vários elementos compondo, né, esta informação. No texto opinativo, o texto jornalístico também pode ser de caráter opinativo. E aqui nós temos, então, a expressão de pontos de vista sobre determinado fato, não é? Aqui, então, nós temos como exemplo, por exemplo, o editorial, né, de um jornal, e ali tem a opinião, né, o ponto de vista daquele suporte, daquela empresa, né, como exemplo. Temos também os textos jornalísticos de caráter
com entretenimento, né? Informações, aí nesse tipo você tem informações com o objetivo de distração. Mais adiante nós vamos ver alguns, por exemplo, horóscopo, né? Receita culinária, que vai estar mais adiante, nós vamos mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, vamos mostrar alguns tipos de texto jornalístico. Nós temos aí o editorial, a reportagem, a entrevista, né? E alguns elementos que entram no suporte, no jornal, para compor, para trazer muito mais clareza e informação, como gráficos, né? Mapas, infográficos, certo? Temos também a previsão do tempo, horóscopo, palavras cruzadas que já entram naquele caráter, né, do entretenimento, as receitas, que nós já vimos que é um tipo, né, um gênero textual que traz, por exemplo, as instruções, né? Temos a propaganda, fotomanchete, o editorial de moda. Então, esses são alguns exemplos que nós encontramos no suporte, no jornal, né? E que fazem parte, que entram como elementos, né, compondo aí, então. Principais características do gênero textual notícia, vamos conhecer. Olha aqui. Nós temos, então, que as principais características desse gênero textual notícia, desse texto jornalístico notícia são: a notícia é um texto jornalístico de caráter, de cunho informativo. Lembrando que a principal característica dos gêneros textuais jornalísticos é exatamente a informação. Temos outra natureza, o entretenimento, temos trazendo as opiniões, mas principalmente a informação sobre um determinado fato, né, que ocorre nas várias esferas da sociedade e que são trazidos para o conhecimento do público, são divulgados. Então, a notícia traz essa primeira característica aí, né, de natureza, de cunho informativo. E a notícia tem também como principal característica, né, ser um texto, né, trazendo aí a tipologia descritiva e também narrativa. Lembrando que um texto não é 100% só narrativo, nem 100% só descritivo, né? Predomina uma sequência, né? Uma tipologia textual, mas você vai notar que dentro da narrativa também temos enxertos, temos sequências descritivas, e nós encontramos isso no gênero textual notícia. Outra característica relevante é que a notícia, ela é relativamente curta, é um texto, né, relativamente curto. Então, é uma de suas características, diferente da reportagem, não é? Que já tem uma extensão um pouco maior. A outra característica importante, que a notícia é veiculada nos meios de comunicação, nos diversos meios de comunicação que nós temos, certo? Outra característica importantíssima da notícia, né, do texto jornalístico a notícia, lembrando que é gênero textual, é que ela possui uma linguagem formal. O que é que significa isso? Linguagem clara, fundada na gramática normativa, é uma linguagem clara, não traz ambiguidades, é objetiva, né? Visa trazer a informação de forma clara, precisa, sem permitir, né, outras interpretações, ambiguidades. Então, utilizando a linguagem formal, sem gírias, né? Mantendo-se relativamente fiel à gramática normativa. Outra característica também que vale a pena destacar é que a notícia, ela traz textos com títulos, o título principal e muitas vezes também um título auxiliar, um subtítulo, correto? E em relação à linguagem, não é? Também
a linguagem formal, a notícia vai trazer, né, essa linguagem, esses textos escritos em terceira pessoa, ou seja, trazendo a impessoalidade, que é uma marca, uma característica dos textos formais, né? Os verbos em terceira pessoa, o que significa, né, impessoal? Não trazer as opiniões pessoais. No gênero textual, a notícia. Ah, professora, quer dizer que nenhum gênero jornalístico traz a opinião do autor? Alguns trazem. Nós vimos aí o gênero textual opinativo, né? O editorial, por exemplo, traz as opiniões, certo? Então, mas a notícia em si, que tem como objetivo veicular fatos, eventos que ocorrem na sociedade de maneira clara, sucinta, objetiva, não é aí permitido a opinião pessoal. E por que nós frisamos isso para você? Você está começando a ler, né? E ler é muito importante para você compreender o mundo em que você vive. Então, você tem acesso aos jornais, né? Aos jornais na TV, no YouTube, nas diversas mídias. Você já tem que ter esse filtro, sabendo que uma notícia tem como objetivo relatar, trazer um fato. Anunciar o fato, dizer o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, sem se posicionar, sem assumir uma posição pessoal. É a impessoalidade, relatada em terceira pessoa. Você não pode dizer, eu acho que o acidente que aconteceu lá naquela rua poderia ter sido evitado. Aí se tiver eu acho, já não é mais impessoal, né? Muito bem. Seguindo, então, nós temos aqui outras características de ter na notícia, no texto jornalístico, a notícia, o discurso indireto, faz parte da linguagem. Ou seja, as falas não são reproduzidas, não é, pelo autor. Quer dizer, o autor utiliza o discurso, a fala, de outrem. Ele não diz que é dele, ele não reproduz as suas próprias falas, ele reproduz a fala do outro. Muito bem. E também, característica importantíssima, a notícia. Como que eu vou diferenciar a notícia, por exemplo, da reportagem? Olha, a notícia, ela traz fatos atuais, fatos do cotidiano, do dia a dia, gente, isso é muito importante. A notícia é uma característica fundamental. Relata acontecimentos, fatos do cotidiano, fatos que estão acontecendo agora, nesse momento. Não no mês passado, não no ano atrasado, não, agora. A notícia, ela traz fatos do agora, deste momento, certo? A notícia pode conter desenhos, tudo isso para facilitar a sua compreensão, pode trazer mapas, gráficos, pode ter alguns elementos para ampliar a compreensão do fato, correto? E coisa muito importante também de você saber que a notícia é relatada com os verbos no modo indicativo, que é o modo da certeza, né? O modo que retrata o fato da realidade que realmente aconteceu, é o modo da certeza. Relata um fato que aconteceu agora, próximo de mim, agora nessa semana, nesse dia, e é o modo da certeza. Não é se, não é no subjuntivo, é no presente, né? No modo indicativo. Muito bem? Conhecida, então, as características do gênero textual notícia, vamos agora compreender um pouco mais sobre qual é a intencionalidade discursiva. Olha, gente, qual é a intencionalidade discursiva? A intenção, né, desse discurso do texto jornalístico, a notícia, é o quê? Isso mesmo, informar o leitor. E informar, né, de maneira ágil, rápida, sobre o quê? Sobre acontecimentos significativos e de interesse da sociedade. Acontecimentos, né, das esferas políticas, né, das esferas, enfim, das várias esferas da sociedade. Então, a intencionalidade discursiva do gênero textual a notícia diz respeito exatamente a
informar o leitor sobre esses fatos, e os fatos, ele tem essa natureza, não é? Que tem que ser importante, tem que ser relevante, tem que ser significativa. O jornal, né, as mídias não vão noticiar um fato que não interesse, que não diga, não signifique nada, não acrescente nada para a sociedade, para o leitor, né? O leitor está interessado em saber como vai a política, como vai a economia do seu país, não é? Os fatos que estão acontecendo e que impactam, que têm reflexo na nossa vida, na vida do eleitor, na sua vida, na vida da sua família. Muito bem. Seguindo, vamos ver um pouco mais sobre a linguagem. Já falamos disso, mas retornamos para explicitar outros pontos. Então, a linguagem do gênero, né, textual, jornalístico, desse tipo de texto, dos vários, né, textos jornalísticos, mas estamos falando da notícia, então a notícia, né, ela preza por uma linguagem com clareza, com precisão, situando o fato, o acontecimento, o evento num determinado lugar, né, num tempo e numa hora. Todas essas questões têm de estar lá no texto. Tem de ter também objetividade e clareza, não deve permitir dubiedades, duplas interpretações, tem que ter clareza, tem que ser objetivo, dizer sobre o fato, não é? Confiabilidade. A notícia tem de ter confiabilidade, não pode se noticiar, né, um fato inverídico, uma notícia mentirosa, uma fake news, não é? O veículo, o jornal, tem que ter compromisso com a verdade. E você, nosso aluno eleitor, você, né, leitor de jornais, leia os jornais para você se inteirar sobre os fatos, eventos que acontecem na sociedade, já tem que observar isso. Tem muitas mídias aí, não é? Anunciando fatos que às vezes não são verdadeiros. Como você vai comprovar se um fato é verdadeiro ou não? Tem que checar bem as informações para não acreditar, né? Não ter a sua opinião mudada, desviada por conta de interesses, né, obscuros, de interesses que a gente não sabe qual é a natureza, mas que querem, né, tem interesses em mudar a sua opinião. Então, muito atento para a veracidade, para a confiabilidade das notícias veiculadas nas mídias sociais, nos veículos de comunicação, certo? Então, essa confiabilidade tem que ter a apresentação de dados, o jornalista tem que checar esses dados, né? Tem que ter as declarações de autoridade para ver se é verdade mesmo. Tem que empregar uma linguagem não verbal também. Tem a verbal? Tem, que é o texto verbal. Mas tem que trazer elementos para ajudar a dar essa clareza, né? Essa objetividade e essa credibilidade. E algumas dessas são as fotos que comprovam, por exemplo, que determinado evento, determinado fato realmente aconteceu naquele determinado local, naquele dia, naquela hora. Então, as fotos ajudam, desenhos, outros elementos. E, ainda em relação à linguagem, olhar para o verbo que é no modo indicativo, que é o tempo da certeza, certo? Não no subjuntivo e nem no imperativo, né? O subjuntivo é o modo da dúvida, né? E o imperativo é o modo do comando, da ordem, do conselho, da súplica. Então, lembrando, a notícia se caracteriza por esses aspectos que nós mostramos aí. Vamos conhecer agora a estrutura. Qual é a estrutura, né, do texto jornalístico, a notícia? Nós temos no texto jornalístico, a notícia, nós temos, primeiro que você vai notar, é o título da notícia. Ele serve para quê? Ele serve para chamar a sua atenção, chamar a atenção do leitor, prender a sua atenção naquele assunto para ver se te interessa. Depois, né, a maioria traz um subtítulo que vai destacar, que vai, né, dar ênfase ao aspecto principal daquela notícia, daquilo que está ali apresentado, anunciado. Nós temos o lead, que são informações básicas no início do texto, ali, né, na introdução. E como é que você entende que ali tem essas informações básicas? Ali você vai, e eu já anunciava para você que ao ler um texto, você já se pergunta o que é, né?
de que trata esse texto, para você já ir compreendendo e formando uma referência e apreendendo o texto. Então, lá no LID nós temos as perguntas, resposta para as perguntas: o que, quem, quando, né? No corpo da notícia, que é o desenvolvimento, nós vamos ter o como aconteceu aquele evento, aquele fato, e vamos ter também o porquê, né? A explicação do porquê, tudo isso comprovado, correto? Meus amores, até aqui, está sendo claro para vocês? Está sendo claro? Vamos adiante, que ainda temos muitos elementos para estudar e aprender. Lembre-se, é uma experiência de aprendizagem. Flua. Vamos lá? Nós temos, então, agora de compreender algumas coisas que são inerentes aos textos jornalísticos. Isso é importante. 2 conceitos básicos, fato e opinião. Eu tenho certeza que você conhece sobre isso. E é por isso que nós vamos discuti-lo aqui na nossa aula. O que é que você entende por fato? O que é fato? Fato é o quê? Fato é... Nós temos aqui 2 sentidos bastante conhecidos. Fato é a ação ou a coisa feita, ocorrida, ou em processo de realização, né? Processo de acontecer. E nós temos um segundo sentido, um segundo significado para a palavra fato, para esse objeto do conhecimento chamado fato, que é algo que é fato, algo cuja existência pode ser constatada de modo indiscutível. Verdade. Um fato é algo que eu posso comprovar, que eu posso demonstrar. O fato é demonstrável, é provável. Ou seja, eu posso provar a existência desse fato. Ficou claro isso para você? Ficou? Muito bem. A opinião, né? É um outro conceito muito importante que você entenda para distingui-la do fato. Então, você lê uma notícia no jornal e você já tem de ter em mente esses 2 aspectos, fato e opinião. Meu Deus, isso aqui é fato ou é opinião? Agora você vai distingui-los muito bem. Vamos lá. O fato você já entendeu, algo que eu posso provar, aquilo que aconteceu, que tem provas de sua existência, da sua veracidade. E a opinião? Olha, a opinião todos nós temos, você tem, eu tenho, todos nós. A opinião, né, ela tem aqui alguns sentidos, 5 sentidos propriamente. Vamos lá. Primeiro, a opinião é uma maneira de pensar, de ver, de julgar, de sentir o mundo, a existência, a realidade, certo? Isso é um primeiro sentido da palavra opinião, é uma tese, é um ponto de vista, né? É um julgamento pessoal, é aquilo que você pensa a respeito das coisas, dos objetos, das pessoas. Muito bem, é um parecer, é um pensamento. Também é uma opinião precisa, é um ponto de vista adotado, uma ideia, uma teoria, uma tese, isso é opinião. Também a opinião tem o sentido de parecer de julgamento que é emitido, que é escrito ou falado após uma reflexão, né? Uma deliberação, um voto, né? Partido aqui não é o partido político, você tomou uma posição em relação a algo, então é o partido. E também opinião diz respeito a uma hipótese, a uma ideia que não foi verificada ou sem um fundamento científico, é uma presunção, é algo que você achou mediante o seu pensamento, o seu julgamento, as suas ideias. Ficou claro isso? Muito bem. Então, fato, retomando, fato é um acontecimento, é uma ocorrência, é aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores, é algo que eu posso comprovar, que eu posso provar. E a opinião, de modo sintético, né? Fato e opinião aqui de modo bem conciso, é um ponto de vista a respeito de um fato. É aquilo que eu penso a respeito do fato que aconteceu. Então, a opinião não é o fato, a opinião é algo que eu penso a respeito do fato. Trata-se de um julgamento pessoal, da minha tese, do meu pensamento, daquilo que eu acho em relação a um fato. É a minha maneira de pensar a respeito de algo. Ficou claro para você? Ficou, eu tenho certeza. Seguindo, então,
Nós temos aqui exemplo de uma notícia. Vamos lá. Um acidente ocorreu na manhã de ontem. Isso é uma notícia e constitui um fato, viu? Um acidente ocorreu na manhã de ontem. Aqui está sendo noticiado que ocorreu um acidente. Então, é comprovável. Mas se o jornalista diz o trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado, aqui eu já tenho destacado a opinião dele a respeito do fato. O fato é o acidente. Então, ele estará dando a sua opinião sobre o fato. E o uso do adjetivo trágico, né? E da frase poderia ter sido evitado, são sinais que vão revelar a opinião do autor. Ou melhor, a sua visão, seu pensamento sobre os fatos. Outro exemplo, vamos lá. A médica prescreveu um remédio para o paciente. Isso é o quê? Isso é um fato. Agora, se eu digo assim, a médica prescreveu um remédio muito caro para o paciente. Veja, muito caro, muito barato, muito isso, muito aquilo. Eu estou dando uma opinião a respeito do fato da médica ter prescrito este remédio. Vamos para uma notícia. Vamos ver o exemplo de uma notícia. Vamos lá. Nós temos aqui, então, a notícia é um texto essencialmente informativo com dados verídicos. E aí você tem aqui exemplo, olha aqui, com o título Brasil eliminado da Copa do Mundo de Futebol Sub-17. E aí temos aqui o subtítulo, olha o subtítulo. Seleção brasileira é superada por 3-0 pela Argentina. Temos, então, né, a notícia em si. Eu vou ler, eu leio aqui, você lê aí. Nós temos a seleção brasileira se despediu da Copa do Mundo de Futebol Sub-17A e a eliminação do Brasil nas quartas de final da competição disputada na Indonésia veio após derrota de 3-0 para a Argentina nesta sexta-feira. E aí tem a data, olha, veja aqui, onde, quando, né? E o que foi noticiado. E aí, mais adiante, o triunfo da equipe argentina teve um destaque, o camisa 10, que marcou os 3 gols dos hermanos na partida. Com o revés, a seleção brasileira cumpriu uma campanha com 3 vitórias e 2 derrotas. Observe que está sendo narrado o fato, olha os verbos, no modo indicativo, o modo da certeza, não é? Um sentimento de tristeza muito grande, precisamos reconhecer. E aí segue o texto, né? Como exemplo, nós temos aqui. A reportagem. Falamos da notícia, agora da reportagem. A reportagem é outro tipo de texto jornalístico. É o texto que tem a intenção de informar os leitores, além de disponibilizar um conhecimento mais amplo, mais aprofundado, mais extenso, mais profundo sobre o assunto em foco. Então, professora, é a mesma coisa que a notícia? Não necessariamente. Também informa sobre um acontecimento, informa aos leitores, mas ele traz um aprofundamento sobre aquele assunto. Vamos ver alguns aspectos, né, textuais da reportagem. Então, além do texto verbal, o jornalista vai utilizar outros recursos de linguagem no texto jornalístico reportagem, como, por exemplo, fotos para ilustrar, porque tem que aprofundar o assunto, gráficos e dados estatísticos, mapas, quadrinhos, box, que são caixas de textos explicativas, depoimentos e também pontos de vista a respeito daquele fato. Qual é a linguagem que nós temos, então, na reportagem? Nós temos, na reportagem, também características parecidas com a da notícia. Nós temos aí linguagem objetiva, terceira pessoa do discurso, a impessoalidade, intercalação entre discurso direto e discurso indireto, ou seja, apresentando os fatos, né, como eles aconteceram, ou reproduzindo a fala de outro. Nós temos a linguagem comum, como a sintaxe simples, de fácil compreensão para você. A nossa aula, então, se encerra aqui. Esperamos que você tenha gostado, tenha entendido e aprendido. Até a próxima.